Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 96. Os 3 pesos pesados da organização do Manto Sombrio. Depois de atravessar uma pequena distância através da mansão, Rancho ficou sabendo que o nome do homem esguio era Chester e que ele era um bandido. Rancho também aprendeu sobre algumas das situações atuais do Manto Sombrio de Chester. Os membros do Manto Sombrio foram separados em 3 divisões: Dark Star, Dark Moon e Dark Sun, de acordo com a quantidade de contribuições que eles haviam feito à organização. A dispersão de estrelas sobre a cortina representava que os membros da Estrela Negra podiam ser encontrados em todos os lugares, em todos os cantos do Império. O nível da Lua Negra era apenas mais alto em um passo, mas eles ainda não podiam ver a luz do dia e só podia viver nos cantos escuros. No entanto, os membros do nível mais alto do Sol Escuro podem aparecer nos olhos do público como o Sol, fazendo uma aparência brilhante no dia. As 3 divisões de Sol, Lua e Estrela foram divididas em 5 níveis de acordo com suas contribuições para o Império. Rancho atualmente ocupava o posto de Estrela Negra, e a estrela diminuta nas costas de seu medalhão de ferro representava que Rancho era um menor membro de uma estrela das Estrelas Negras. À medida que as contribuições de um membro para o Império aumentavam, o medalhão acumularia lentamente 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e, eventualmente, 5 estrelas. Seria promovido a um membro da Lua Negra quando ultrapassasse 5 estrelas, e então avançaria para um membro da Lua da 5ª estrela a partir de um membro da Lua de uma estrela similar à forma como ele avançou da Estrela Negra, e assim por diante até ser um membro Dark Star nos níveis superiores. Uma vez que se avançasse para um nível mais alto, não apenas seu salário mensal aumentaria bastante, mas ele também desfrutaria mais da autoridade especial da organização Mantle Escuro. Quando alguém chegasse aos níveis mais altos, como Cândido, ele responderia diretamente ao rei. Ele estaria abaixo de uma pessoa e acima de dezenas de milhares. Toda riqueza e prosperidade estariam ao alcance. Chegamos. Chester finalmente trouxe Rancho para uma casa no centro e parou em frente a ele depois de percorrer uma grande distância. Rancho havia libertado os 3 demônios originais ao longo do caminho e descobriu que não havia ninguém aqui no solar além de Chester e de si mesmo. Não houve medidas defensivas estabelecidas em torno da mansão expansiva em tudo. Isso deixou Rancho bastante confuso. Este quarto não era grande, e Rancho ainda não descobriu nada fora do comum depois de olhar em volta. Ele perguntou a Chester como uma expressão de surpresa: "Existe algo fora do comum aqui?" Haha, claro que há algo diferente aqui. A mansão inteira é exatamente como você viu, sem nenhuma medida defensiva. Esta mansão é apenas uma cobertura. O verdadeiro Manto Sombrio não está aqui. Chester explicou com um leve sorriso, e então se atrapalhou com alguma coisa. De alguma forma, uma rachadura apareceu de repente no chão liso e revelou uma passagem brilhante. Então havia outro mecanismo oculto. Haha, para onde isso leva? Rancho não pôde deixar de perguntar quando viu a passagem aparecer na frente dele. "Venha, eu vou levá-lo para a verdadeira fortaleza de Dark Mantle." Chester sorriu e pulou para a passagem brilhante, chamando Rancho para descer também. Rancho sentiu que seu local de pouso estava bem no local depois que ele também pulou. Havia paredes sólidas ao redor dele, com fortes pulsos de magia vindo de repente do interior da passagem. As paredes sólidas ao redor dele se separaram em uma porta grande, acompanhada de um som suave. Uma passagem muito brilhante revelou-se na frente dos 2 como um labirinto. Havia várias passagens cruzando-se umas com as outras à frente, e fortes impulsos mágicos emanavam das paredes nas laterais.
Havia também muitas bestas anormalmente fortes, trancadas e carregadas, com seus vislumbres frios e pontiagudos apontando para todos os cantos da passagem. Porque eu sinto que este lugar é semelhante a uma caverna? Perguntou Rancho involuntariamente depois de olhar em volta. Chester saiu de dentro e indicou para Rancho segui-lo, explicando como ele fez isso. Seu sentimento está correto. Isso é um monte hordas atrás do Palácio do Império. Esta montanha imponente é estritamente proibida aos invasores. A fortaleza do nosso manto escuro está localizada no coração da montanha, onde a segurança é realmente a mais pesada. O exército do Império também está estacionado em torno dele. Como o segredo do rei nas sombras, todos os tipos de talentos do Império estão reunidos e muitos documentos confidenciais também são armazenados. Não há um incidente há muitos anos, e seu nível de segurança está no mesmo nível do Palácio do Império. Rancho sentiu que a segurança aqui era extremamente alta, e alguns dos impulsos mágicos ao redor visivelmente abrangiam um forte perigo. Ele não ousou liberar o demônio geral mais baixo, o demônio original, em um lugar como este. Ele só podia usar seus sentidos perceptivos para detectar os vários perigos ocultos em seu ambiente. Ele seguiu Chester e atravessou algumas passagens. Ele encontrou alguns outros membros do Manto Sombrio ao longo do caminho, e algumas câmaras de pedra também apareceram ao longo do caminho. Rancho podia sentir a respiração e os batimentos do coração, e sabia que havia pessoas dentro dessas câmaras de pedra. O Mestre Candide é um dos 3 pesos pesados de nosso manto sombrio, então eu não tenho as qualificações para levá-lo pessoalmente a vê-lo. No entanto, posso fazer um relatório para você. Se você fosse realmente induzido pelo Mestre Cândido, acho que ele estaria disposto a vê-lo. O olhar de Chester para Rancho causou inveja, como se Rancho tivesse muita sorte de estar sob os cuidados de Candide. Eu ouvi você mencionar os 3 pesos pesados do manto sombrio algumas vezes. Quem são os outros 2 além de Candide? Rancho perguntou enquanto caminhava. Há também o Sr. Amis e Lady Cecília. Lady Cecília é responsável por todos os assuntos do manto negro fora do Império. Também é dito que ela é uma mulher encantadora. É uma pena que um pequeno personagem como eu nunca veja na minha vida. Lord Amis e Lord Candide lidam com todas as questões dentro do Império, mas Lord Amis é o principal responsável pela vigilância e investigação de todos os nobres e oficiais de alto escalão dentro do Império, e é um homem que absolutamente vive aos olhos do público de nossa organização. Se os resultados de sua investigação mostram que esses funcionários fizeram algo contrário aos ganhos do Império, ele pode prendê-los diretamente e se reportar ao rei depois. Ele pode até mesmo executar diretamente alguns dos nobres inferiores, sem pedir a aprovação de Sua Majestade. Portanto, para a maioria dos nobres do Império, Lord Amis é seu pesadelo. Lord Cândido é encarregado dos assuntos internos do Império, incluindo fumar todos os vários espiões do reino hostil e matá-los, obter informações úteis ao Império e exterminar todas as ameaças ocultas ao Império. Chester explicou em detalhes os detalhes dos 3 pesos pesados do manto negro enquanto andavam. Os 2 pararam em frente a uma porta de metal, como Chester explicou continuamente. Depois de chegar, Chester indicou que Rancho parasse e falou em um pequeno buraco na porta de metal. Há um membro da Dark Star que se identificou como Brian aqui para ver o Lord Candide. Ele diz que está sob a supervisão direta de Lord Candide. Espere um momento, vou procurar a opinião de Lord Candide. Uma voz fria, completamente sem emoção, soou do pequeno buraco. A porta de metal se abriu abruptamente após cerca de 2 minutos para revelar vários mostradores redondos. Um dos mostradores redondos tinha uma pulsação mágica. A voz soou novamente. Brian pode entrar. Fique de pé no mostrador redondo. Chester, espere lá fora. Quando Brian voltar mais tarde, você o conduzirá pelo caminho original. Sim. Chester respondeu e explicou em voz baixa.
Quando chegamos agora, pegamos uma matriz mágica de transporte de curta distância. Há uma matriz de transporte semelhante no coração da montanha, ele vai levá-lo para onde você deve ir. Assentindo, Ramshu indicou que entendia e subiu para caminhar até o mostrador esculpido com imagens mágicas maravilhosas. Uma matriz de transporte de curta distância não era difícil de configurar, qualquer mago espacial acima da classe de adepto seria capaz de configurar desde que eles tivessem materiais suficientes. Mas uma matriz de transporte de longa distância, como a que Ramshu levara ao cemitério da morte na Floresta Negra, uma que se estendia por milhares de quilômetros, não era uma que os magos comuns pudessem montar. Isso não só precisava de alguém com nível de arquimago ou acima, também precisava de uma grande quantidade de ingredientes mágicos. Sem o apoio de uma grande potência, esse nível de matriz de transporte seria impossível de se materializar. Mais uma vez suspirando internamente, apreciando as maravilhas do cemitério da morte, Ramshu permaneceu diretamente no mostrador mágico e depois reapareceu em uma espaçosa câmara de pedra sob a operação da matriz. Esta câmara de pedra era mobiliada de uma maneira muito brilhante e confortável, e era ainda mais luxuosa que a guilda dos mercadores de Boazet. Requintados desenhos mágicos foram esculpidas nas paredes ao redor, com algumas pinturas de paisagem penduradas nelas também. O candelabro acima de sua cabeça brilhava com uma luz suave e brilhante, iluminando radiantemente toda a câmara de pedra. Candida estava sentada à mesa perto da frente da câmara de pedra, folheando um pergaminho com a testa franzida. Quando Ramshu observou o ambiente e mais uma vez descansou o olhar em Candide, o último finalmente colocou o pergaminho em sua mão. Seu rosto vira para Ramshu e abre a boca para perguntar sombriamente: "Qual é o problema? Você descobriu alguma coisa?" Assentindo, Ramshu resumiu os eventos dos últimos 2 dias para Candide, incluindo Duke se encontrando com Camila, as conversas sobre o Olho da Escuridão, e o filho do chefe da Griffon Legion, o encontro de Clark com Duke. Ele transmitiu todos esses assuntos em sua totalidade. Enquanto a explicação de Ramshu continuava, o rosto originalmente sombrio de Cândido tornou-se ainda mais feio e distorcido. Candide permaneceu em silêncio, sem uma palavra, depois que Ramshu terminou de falar, com a testa bem unida, como se estivesse considerando alguma coisa. Depois de um tempo, quando Ramshu estava ficando impaciente por esperar, Candide deu um sorriso e disse para Ramshu: "Brian, você se saiu muito bem, bem ao ponto de eu ficar espantado. Parece que você nasceu para esse tipo de profissão. Com sua força, estou realmente surpreso por você ter conseguido tantas informações valiosas em tão pouco tempo. Duke é um arquimago do vento, e até mesmo Camila é um mago adepto da escuridão. Clark é um grande cavaleiro da terra. Você obteve muitas informações valiosas em circunstâncias insuspeitadas, só posso usar mágica como o único qualificador para descrever seu desempenho. Você me elogia muito." Ramshu disse humildemente: "Você não precisa ser humilde. Você lidou com esse assunto perfeitamente. Embora eu esteja muito curioso sobre como você fez isso, você é uma das minhas e eu não iria interferir e questionar você. Haha, você não precisa pensar sobre o que vem depois disso, eu vou mandar alguém para lidar com esse assunto." Candide usou os olhos de alguém olhando para um monstro enquanto ele olhava para Ramshu e o elogiava. Ramshu deu um suspiro de alívio. A coisa que ele mais se preocupava anteriormente era que Candide suspeitaria da veracidade de suas palavras. Afinal de contas, para se esconder de tantas pessoas, mas obter tanta inteligência com o nível de sua força, deveria ter sido impossível, logicamente falando. O que fez Ramshu se sentir gratificado foi que Candide não duvidou da veracidade desse assunto. Ele nem perguntou como Ramshu tinha obtido essa informação, isso fez Ramshu se sentir muito surpreso. Você não precisa achar estranho, para nossa organização Manto Sombrio, só precisamos saber os resultados finais da missão. Nós não vamos perguntar sobre o processo.
Cada membro tem seu próprio caminho, e não nos importamos com os métodos que os membros usam quando definimos uma missão, apenas que ela foi concluída corretamente. Portanto, você não precisa se preocupar com nada. Não afetamos sua vida quando não há missão, você pode realizar sua rotina diária e divertir-se. Candide parecia ver através dos pensamentos de Ramshu e explicou pacientemente a ele. Tudo bem, então não tem nada a ver comigo por enquanto. Ramshu aprovou os princípios do manto negro e respondeu com um sorriso. Me dê o medalhão que representa sua identidade. Vou registrar essa inteligência muito importante em seu medalhão e nos arquivos da organização. Eu tenho a obrigação de adicionar 2 estrelas para você. Alguns membros não conseguem obter nenhuma estrela com 10 informações, mas o valor de suas informações é suficiente para qualificá-lo para ganhar 2 estrelas. Candide olhou para Ramshu e sorriu para ele. Candide então pegou o medalhão de Ramshu e fez alguma coisa para que, quando pousasse novamente na mão de Ramshu, 2 pequenas estrelas aparecessem magicamente em suas costas. Isso significava que Ramshu havia pulado diretamente 2 níveis e entrado nas fileiras da 3ª estrela negra. Eu estarei me despedindo agora, se não houver mais nada. Ramshu também ficou um pouco feliz em ver que uma missão era suficiente para torná-lo uma 3ª estrela negra como Chester e sorriu enquanto falava. Assentindo, Candide disse, tudo bem, você pode ir agora, mas precisa se reportar à organização todo mês. Se você souber de alguma nova inteligência que beneficie ou prejudique o Império durante esse período, você pode vir diretamente e fazer um relatório. Suas contribuições serão calculadas de acordo com a precisão das informações e registradas nos arquivos de sua organização. Haha, muitos membros da Dark Star avançam nas fileiras dessa maneira. Você precisa relatar em todos os meses, mesmo se você não tem inteligência. Isso permite que a organização saiba seu status para e a organização também verá se há alguma missão adequada a você para outra. Claro, você tem o direito de escolher algumas missões e o direito de rejeitar algumas. Candide acrescentou. Ramshu assentiu, indicando sua compreensão sem dizer muito mais e preparado para sair. Mas quando ele chegou à porta, Candide parecia ter um assunto estranho para divulgar e gritar. Espere um momento, Brian. Parando, Ramshu voltou-se para olhar para Candide e perguntou, desconcertado. Existe mais alguma coisa, Sr. Candide? Você deve lidar adequadamente com seu relacionamento com Lavrense, isso pode ter um grande impacto em você no futuro. A identidade de Lavrense é muito mais complexa do que você imagina, e só posso lhe dizer isso. Você deve ficar atento a você. Candide também parecia estar em uma posição difícil e parou depois de dizer essas palavras. Ouvi falar que ele é filho de um ministro das finanças, é isso que você queria me dizer? Ramshu ouviu Lisa mencionar algumas coisas sobre Lavrense antes e, assim, abriu a boca para perguntar a Candide novamente. Acenando primeiro, mas depois balançando a cabeça depois, Candide abriu a boca mais uma vez sob o olhar perplexo de Ramshu. Lavrense é filho de um preeminente ministro das finanças. Muitos estão cientes disso, mas fora isso, Lavrense tem outra identidade. Essas implicações de sua identidade são muito grandes e seu nível atual não tem o direito de saber essas informações. Não tenho a liberdade de divulgar demais e só queria lembrá-lo de tomar cuidado para não se envolver em algo em que você não deveria estar. Candide acenou com a mão e indicou para Ramshu sair. Ramshu se sentiu inseguro, mas agora que ele conhecia algumas regras do manto negro, ele não pediu muito. Ele assentiu para indicar que prestaria atenção e saiu do quarto de Cândido. Bem, você ganhou alguma coisa? Chester perguntou a Ramshu animadamente enquanto os dois refaziam seus passos depois que o último se encontrava com Chester novamente. Nada demais, apenas que Candide adicionou 2 estrelas para mim. Eu sou uma 3ª estrela negra como você agora, haha.
Rancho não sentia que havia algo que precisava ser escondido do interesse de Chester, e sorriu enquanto falava com Chester. Chester ficou surpreso e incrivelmente invejoso ao ouvir as palavras de Rancho. Ele suspirou e balançou a cabeça para Rancho depois de sua surpresa, dizendo: "Sua velocidade de avanço é realmente incrível com Lord Candide. Entrei no Manto Sombrio 3 anos atrás e relatei 20 informações antes de me tornar uma estrela do Terceiro Escuro. Você está na organização há nem uma semana e já subiu para a classificação de uma terceira estrela negra também. Pai, comparações são odiosas, o tratamento é de fato diferente quando alguém está cuidando de você de cima." Rancho deu de ombros e não falou muito a respeito do reflexo de Chester. Embora ele tivesse obtido a inteligência em virtude de sua própria força, esses tipos de assuntos eram inexplicáveis e ele simplesmente decidiu não dizer nada. Se há alguma missão que precisa ser completada por 2 pessoas no futuro, você pode me levar junto. Só tratá-lo como me dando uma mão também. Chester primeiro suspirou de emoção e depois coçou a cabeça, abordando esse assunto embaraçoso com um pouco de constrangimento. "Claro." Rancho concordou prontamente. "Muito obrigado. Vou lembrar de você e fazer o meu melhor para seguir suas instruções." Chester ficou muito feliz e sua atitude se tornou ainda mais entusiasmada do que antes. Ele continuou descrevendo todos os tipos de assuntos do Manto Negro para Rancho e o mandou de volta para a pacata mansão no Distrito Norte novamente. Rancho deu de ombros e não falou muito a respeito do reflexo de Chester. Embora ele tivesse obtido a inteligência em virtude de sua própria força, esses tipos de assuntos eram inexplicáveis e ele simplesmente decidiu não dizer nada. Se há alguma missão que precisa ser completada por 2 pessoas no futuro, você pode me levar junto. Só tratá-lo como me dando uma mão também. Chester primeiro suspirou de emoção e depois coçou a cabeça, abordando esse assunto embaraçoso com um pouco de constrangimento. "Claro." Rancho concordou prontamente. "Muito obrigado. Vou lembrar de você e fazer o meu melhor para seguir suas instruções." Chester ficou muito feliz e sua atitude se tornou ainda mais entusiasmada do que antes. Ele continuou descrevendo todos os tipos de assuntos do Manto Negro para Rancho e o mandou de volta para a pacata mansão no Distrito Norte novamente. E assim termina o capítulo 96. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.